Olá, pessoal. Eu sou Paula Couto e hoje eu vou falar sobre equações paramétricas para as elipses. Então, vamos considerar uma elipse E de centro na origem do sistema de coordenadas 0, 0. Então, eu estou considerando essa elipse centrada na origem do sistema de coordenadas. O eixo maior está aqui no eixo X, o eixo menor no eixo Y, né? Então, ela tem essa equação cartesiana, x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1, tá? Então, nós queremos determinar uma parametrização para essa elipse, ou equações paramétricas para essa elipse, né? Então, o que nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos considerar o círculo de centro na origem e de raio R1, né? A equação cartesiana desse círculo é α² mais β² igual a 1. Então, eu estou falando de um círculo que tá posicionado num sistema alfa-beta, certo? Então, esse círculo, ele tem como uma possibilidade de equações paramétricas para ele, esse par de equações, alfa igual a cosseno de t, beta igual a seno de t, com t variando de 0 a 2π, tá? Então, esse é o círculo. Nós estamos interessados na elipse, aquela que eu apresentei. Vou até voltar nela, né? Nessa elipse E aqui, tá? Então, vou considerar um ponto XY dessa elipse. Então, eu vou dizer que esse ponto XY pertence a essa elipse E, né? Sem somente ser, ele satisfaz a equação da elipse, né? A equação cartesiana da elipse. Então, isso daqui é válido, essa equivalência é válida. Eu poderia pegar essa fração entre quadrados que aparece aqui, nessas duas parcelas, e escrever dessa maneira, né? Colocar um parêntese aqui. Então, eu tenho x sobre a ao quadrado mais y sobre b ao quadrado igual a 1, tá? Então, o que eu vou fazer é chamar x sobre a de alfa e y sobre b de beta. Então, continua a equivalência, né? xy, que é um ponto da elipse, ele pertence à elipse, C e somente C satisfaz essa equação aqui. Ou seja, se eu substituir o alfa e o beta, eu vou ter a condição de que um ponto XY pertence à elipse, C e somente C, alfa e beta pertence a quem? Que equação é essa? α² mais β² igual a 1. É a equação do círculo centrado na origem de raio 1, né? Ou seja, C e somente C alfa beta, que é x sobre A, y sobre B, pertencer ao círculo, né? Esse círculo aqui de raio 1 centrado na origem. Agora, nós sabemos que se o círculo, né, se o ponto alfa-beta pertence ao círculo, então, alfa pode ser descrita como função de um parâmetro t, e beta pode ser descrita em função de um parâmetro t dessa maneira, né? Então, se alfa, beta é x sobre a, y sobre b, então, eu vou substituir x sobre a e y sobre b no lugar de alfa e beta dessa equação. Então, eu obtenho x sobre a tem que ser igual a cosseno de t, y sobre b tem que ser igual a seno de t, para t pertencente a esse intervalo aqui, né? Porque nós estamos considerando apenas uma volta
no sentido anti-horário, né, do círculo. E também agora da elipse. Por quê? Porque agora aqui, se eu multiplico aqui ambos os lados por A e ambos os lados por B, eu vou obter x igual a cosseno t, y igual a b seno t, com t variando aqui de 0 até 2π. Né? Ou seja, esse x e esse y são coordenadas de quem? De um ponto da elipse E. Né? Então, aqui nós obtivemos, na verdade, equações paramétricas para a elipse E. Ou seja, a gente obteve dessa forma uma parametrização para a elipse E. Então, aqui a gente conseguiu expressões para a parametrização da elipse. Lembrando que essa é uma elipse centrada na origem do sistema de coordenadas xy, 0, 0. Tá? Agora, se a gente tivesse, é claro, uma elipse centrada, né, em um outro ponto, num ponto x0, y0, a equação cartesiana seria essa, né, bem conhecida nossa, e as equações paramétricas, né, seria uma modificaçãozinha naquela que a gente viu agora há pouco, né? Então, eu teria x igual a x0 mais a cosseno t, y igual a y0 mais b seno t, com t pertencente a esse intervalo. Lembrando que nós fizemos para o círculo, né, todo o processo para chegar a essa translação aqui no x e no valor do x e do y. Então, vocês podem empregar o mesmo raciocínio para chegar aqui nessas equações paramétricas. Agora, em vez de a gente fazer essa dedução aqui, porque é um caso muito parecido com o do círculo fora da origem, né, a gente vai preferir observar agora como que a gente pode interpretar esse parâmetro t e como que a gente traça a elipse, né, centrada na origem. Então, nós estamos voltando para o caso da elipse centrada na origem, né, com a parametrização que a gente obteve, tá? Então, para isso, eu vou introduzir aqui um círculo centrado na origem de raio A. Tá aí o círculo. A equação cartesiana desse círculo está aqui, né? E também vou acrescentar aqui um círculo centrado na origem e de raio B, né? Então, aqui eu tenho esse segundo círculo, né? Aí, eu vou traçar, partindo da origem, uma semirreta, né? Uma semirreta que vai formar um ângulo T aqui com o semieixo positivo x. Tracei, tá? Então, esse ângulo aqui, sempre considerado em radianos, né? Estou chamando de T. Notem que aqui, essa semirreta, ela intercepta esses dois círculos em dois pontos. Eu vou chamar de P de A, esse ponto, e vou chamar de P de B, esse outro ponto, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma reta passando por PA, na verdade é PA, né? Passando por PA e transversal ao eixo X. E uma reta passando por PB e transversal ao eixo Y. Tá aqui essas retas, né? E vocês notem que essas duas retas, elas se interceptam num ponto. Esse ponto eu vou chamar de P, tá? Então, se eu fizer esse ângulo aqui, T, variar de 0 até 2π, vamos ver
como que fica a trajetória desse ponto P, né? Então, vou lá, estou começando com o ângulo perto do zero. No zero, ele estaria aqui nesse pontinho azul. Então, eu vou percorrendo no sentido anti-horário a minha elipse, tá? Então, essa é a interpretação da elipse. Ou seja, esse ponto P, construído geometricamente dessa maneira, ele traça a elipse. E vamos só lembrar, quem é o ponto P? Ó, o ponto P, ele vai ter a mesma abscissa do ponto A. Quem é o ponto A? Aliás, quem é o ponto PA? Desculpe. Quem é o ponto PA? O ponto PA é um ponto do círculo centrado na origem de raio A. Portanto, as equações paramétricas, a representação paramétrica para esse ponto seria A cosseno de t, A seno de t. É o ponto PA. E o ponto P, ele tem a mesma ordenada do ponto PB. E qual que seriam as coordenadas do ponto PB? Bom, ele é um ponto do círculo centrado na origem e de raio B. Então, as equações paramétricas dele, a representação paramétrica seria B cosseno de t, B seno de t. Então, dessa forma, eu pegando a abscissa do ponto PA e a ordenada do ponto PB, nós chegamos finalmente ao ponto P, que é o ponto A cosseno de t, B seno de t, que é o ponto que traçou, como nós vimos agora há pouco, a elipse, partindo do ponto A, né, com t igual a zero, e indo até esse pontinho aqui novamente, né, quando chegamos em 2π, né? Então, era isso que eu queria contar para vocês nessa aula de hoje, tá? Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.